Olá, sétimo ano. A professora, então, está trazendo algumas considerações para vocês a respeito do movimento da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? É um movimento da Igreja Católica diante do movimento das reformas protestantes. Então, a Reforma Protestante, todo aquele conjunto de críticas para a Igreja Católica, né, novos anseios da burguesia, querendo novas religiões, uma abertura tanto comercial quanto política e religiosa também, onde nós teremos principalmente a reforma de Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Tudo isso foi tornando o cenário da Europa propício para o desenvolvimento de outras religiões, que foram então os movimentos das reformas protestantes. E a instituição, a Igreja Católica, vendo todo aquele cenário de mudança, ela acaba aí também promovendo a sua reação, também aí promovendo o seu conjunto de ações e de medidas tomadas diante das reformas protestantes. Todas essas medidas católicas tomadas após o movimento das reformas protestantes, né, de Martinho Lutero, João Calvino, enfim, nós teremos esse evento conhecido como Contra-Reforma, que foi a reação da Igreja Católica diante das reformas protestantes. Então, é a resposta da Igreja Católica ali a partir do século XVI e XVII diante dos movimentos reformistas. Tinha como objetivo recuperar a hegemonia católica, combater o protestantismo, reafirmar a fé e a doutrina católica e expandir a doutrina também para outros lugares. Vamos lembrar aí que já estamos no processo de colonização, de descobrimento da América, das viagens ultramarinas. Outros objetivos, adequar a doutrina católica diante do cenário. Já que o cenário pedia mudanças, a Igreja Católica também se viu aí nessa necessidade de mudar e de ter a sua doutrina repensada. Então temos aí os principais reformadores, né, Lutero, Calvino e Henrique VIII, entre outros, e a Igreja Católica então agora se reestruturando, se reorganizando diante dos movimentos das reformas protestantes. Principais ações da Igreja Católica nesse movimento da Contra-Reforma. Temos o Concílio de Trento, ocorrido no século XVI, o Santo Ofício, que é o processo da Inquisição, que já acontecia desde o século XII, mas ali, a partir do século XVI, toma mais força, ganha novos ares. Temos o Index, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica naquela época, e também a expansão da doutrina católica. Vale lembrar que quando Portugal vem para o Brasil no processo de colonização, ele traz como sua religião oficial a religião católica. Isso faz com que a Igreja Católica ganhe espaço, ganhe território para expandir a sua fé também. Então, foram essas as ações mais eficazes do movimento da Contra-Reforma. E aqui a gente inicia, então, com a criação das ordens religiosas, que foi muito importante aí para o fortalecimento da doutrina católica, e a gente tem essas três principais, os franciscanos, dominicanos e os jesuítas. Então, a gente entra aqui com os franciscanos, não são monges, eram religiosos, realizavam voto de pobreza, castidade e obediência. Viviam em fraternidades, conhecidas como conventos, e os conventos tradicionalmente eram dentro da cidade. Aqui, o seu maior representante é São Francisco de Assis. Os dominicanos professavam também o voto de obediência a Deus, a Virgem Maria, a São Domingos, e a pregação da palavra, o estudo, a oração e a vida comunitária. Era uma ordem de caráter contemplativo e de muito estudo também. E dentre esses três, a ordem religiosa mais conhecida é a ordem religiosa dos jesuítas, tá? Eram padres que pertenciam aí à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica. Principal objetivo, a pregação do Evangelho da doutrina católica em vários lugares. Foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida 6 anos depois, em 1540, pelo Papa Paulo III. No Brasil é muito comum a gente ver as missões jesuíticas aí durante o processo de colonização pelos portugueses, né? A ordem religiosa jesuítica cumpriu um papel de destaque na organização social da colônia, através da Companhia de Jesus. Liderados aqui no Brasil por Manuel de Nóbrega, chegaram em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. Então, aí, 49 anos depois do descobrimento, a Companhia de Jesus vem com Tomé de Souza aí, começando então todo o processo de colonização e de administração da colônia.
Principal função: evangelizar, catequizar, tornar cristãos os indígenas que habitavam aqui as terras brasileiras. E também impedir os protestantes, né, realizassem a catequização indígena, também aí tivessem poder territorial e político também. Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os indígenas aprendessem a língua portuguesa para a leitura de trechos bíblicos, e um dos nomes mais conhecidos para esse processo de ensinar os indígenas foi o padre José de Anchieta. E não só os indígenas aprendiam também, né? Você não vai ter só essa educação indígena acontecendo. Os próprios filhos de colonos também eram educados pelos jesuítas. Os jesuítas, então, criaram diversos colégios pela colônia, sendo o mais conhecido o Colégio de São Paulo, no qual, em torno do colégio, foi fundada a cidade de Piratininga, que é a atual São Paulo. Então, a gente já começa aí vendo essa força, principalmente na educação e na cultura, dada aí a Companhia de Jesus no processo de colonização. No Brasil, nós teremos as missões jesuíticas, que eram espaços territoriais destinados a todo esse processo de ensino, de troca, né, esse processo de catequização indígena também. As missões eram povoados indígenas criados e administrados por padres jesuítas entre os séculos 16 e 18. Principal objetivo: catequizar os índios, expandir a fé cristã e aí levar a doutrina católica para outras regiões, para outras culturas, para outras comunidades. No caso do Brasil, nós teremos as missões jesuíticas. Do lado espanhol, também houveram as missões jesuíticas fornecidas pela coroa espanhola. Então, todas essas cruzinhas aí, essas pequenas cruzes, representam as missões jesuíticas, ou de Portugal ou de Espanha. Então, teremos as missões como esses grandes e importantes territórios, e aí, claro, né, não eram só lugares voltados para a educação, mas você vai ter plantações, comércio, feiras, e isso tudo fazia com que a Companhia de Jesus tivesse muitos lucros, né, e muito domínio. Isso vai fazer também com que os hábitos dos indígenas também se alterassem, né? Trazendo em consideração esse interesse por parte da Companhia de Jesus, onde as comunidades indígenas passassem a viver de acordo com a cultura europeia e adotassem os ritmos, né? A disciplina de trabalho aí que pertencia à cultura dos europeus. Esse processo ficou conhecido como aculturação, onde os indígenas começaram a substituir a sua cultura pela cultura europeia, tá? Outra característica também foi a questão que os jesuítas conseguiram que as missões produzissem para seu próprio consumo, além de fornecerem excedentes que era comercializado. Toda essa situação levou os jesuítas a entrar em conflito com os colonos. Lembrando que os colonos, principalmente os bandeirantes, tinham muito interesse na escravização indígena porque era mais barato que a escravidão africana. E as missões acabavam servindo como áreas protegidas para as ações dos colonos. Então, os jesuítas e os colonos vão entrar sempre em grandes conflitos. Bom, saindo então das missões jesuíticas, né, que é uma outra ordem religiosa muito importante aí nesse processo de contra-reforma do movimento da Igreja Católica, né? Teremos aí essas três ordens religiosas, também teremos aí o Concílio de Trento. Então, tudo isso faz parte desse movimento da contra-reforma, essas mudanças necessárias para a Igreja Católica para tentar aí impedir o avanço da reforma protestante. Também tivemos o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento foi uma forma que Paulo III encontrou de efetivar a reforma da Igreja Católica, enfrentando ao mesmo tempo o surgimento aí das reformas protestantes. Então, o concílio foi desde 1545 até 1563, e aí tiveram longos períodos de sessões para para que todas aquelas reuniões pudessem, enfim, colocar os anseios da Igreja Católica, permitir que a Igreja Católica criasse novas metas, novos planos, diante aí das reformas protestantes que estão acontecendo na Europa. Então, bispos e papas vão se reunir na cidade de Trento com o objetivo de traçar planos de uma reação contra os avanços das ideias protestantes. As mudanças faziam referência a certas práticas católicas, também uma declaração de guerra aos protestantes e uma certa vigilância com os católicos aí, levando em consideração a doutrina católica, né, como um obstáculo ao avanço da reforma protestante. Então, o Concílio de Trento determina a criação de seminário para a formação de sacerdote, a obrigatoriedade dos bispos de residirem na diocese, a manutenção do celibato dos padres, né, reforçando aí que o padre não poderia casar, que é o que acontece até hoje, né, uma marca aí da doutrina católica, reforçar o poder do Tribunal de Inquisição, o Tribunal de Inquisição que já existia desde o século XII, mas agora ele toma mais força a partir do Concílio de Trento, e também criar
criar o Index, como foi falado, aquela lista de livros proibidos pela Igreja Católica, tá? Então, tudo isso, lembrando, faz parte aí do cenário do século XVI. Estamos falando do movimento da Contra-Reforma, tá? Então, levando em consideração o movimento da Reforma Protestante e a reação da Igreja Católica através do evento da Contra-Reforma. Então, partiu aí do Concílio de Trento, com a proibição da venda de cargos, criação de escola para a formação de eclesiástico, os bispos e sacerdotes são obrigados a residir na sua diocese, uma manutenção da exigência do celibato do clero, todas aquelas críticas que os protestantes começaram a fazer sobre as medidas da Igreja Católica, a Igreja Católica começou a repensar, a tomar um certo cuidado, a parar com a venda das indulgências, a prática da cobrança de perdão, e assim, mudando então algumas práticas aí da Igreja Católica, né, nesse processo de necessidade de mudanças, tá? Esse foi, então, o Concílio de Trento, um importante processo de reuniões e discussões para estar reafirmando a fé católica e mudando, se possível, de acordo com os interesses daquela época. Uma de suas marcas, então, é o Santo Ofício, né, o Tribunal de Santo Ofício, formado por membros da Igreja, onde tinha como objetivo vigiar, julgar, punir qualquer pessoa acusada de heresia. Heresia era qualquer pessoa que tivesse práticas contrárias àquelas permitidas pela Igreja Católica, tá? A Inquisição, ela é medieval, ela já existe desde o século XII, onde ela já tentava, de alguma forma, impor a doutrina católica, todo aquele considerado um pouco mais distante da doutrina católica era de alguma forma punido, né, sofria uma vigilância mais forte. Então, só para a gente lembrar, esse processo da Santo Ofício já existia desde o século XII, tá? Já aí tinha como característica a caça bruxa aos hereges, os hereges, a condenação podia ser por fogo, banimento, trabalho nos navios, prisão e confisco de bens. Lembrando que toma novos ares, né, reforça o Tribunal de Santo Ofício ali a partir do século XVI e XVII, tá bom? Herege era todo aquele considerado radical, desobediente, que não aceitava a autoridade do Papa, que vai questionar a vida do clero, né, as suas práticas. Então, desde o século XII já tinha o Tribunal de Santo Ofício, que tinha como responsabilidade vigiar e punir, quando necessário, aqueles considerados opositores da Igreja. Vale lembrar que muitos cientistas foram condenados pelo Tribunal de Santo Ofício. O que mais se destaca é Giordano Bruno. Ele dá a ideia de heliocentrismo. Naquela época, existia a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. E aí, Giordano Bruno, um grande cientista, vai falar que não, a Terra, o Sol que fica parado, e são os planetas que giram em torno do Sol, que é a ciência mais correta, né? É a ciência que hoje a gente já tem a sua comprovação científica. A Igreja Católica não aceita a ideia de Giordano Bruno e ele acaba aí condenado por causa da sua teoria do heliocentrismo. Foi condenado à morte por Inquisição por defender a sua teoria. Então, eram tribunais que julgavam aqueles considerados uma ameaça à instituição católica. Então, toda pessoa é considerada uma ameaça à doutrina católica, tanto cientista quanto mulheres, mulheres que mexiam com plantas medicinais também vão sofrer, pessoas que não frequentavam muitas missas também vão. Então, todos esses grupos aí considerados uma ameaça à doutrina católica acabavam sofrendo aí perseguição. Lembrar do Index também, né, a lista de livros proibidos pela Igreja Católica, livros aí que ensinavam coisas que a Igreja Católica não permitia, considerado pecado. A ciência também não era muito bem vista nessa época, apesar da Europa estar passando pelo Renascimento, aquilo que era considerado uma ameaça à doutrina católica acabava aí sofrendo uma perseguição e um controle. E uma outra característica importante da Contra-Reforma foi levar a sua fé para outras regiões, que é conhecido aí como a expansão da fé católica, né? Processo aí de colonização, a gente consegue ver muito bem essa ação da Igreja Católica, principalmente com Portugal e Espanha, duas grandes nações modernas ali a partir do século XVI, dominando a América, descobrindo um novo mundo e entrando no processo de colonização, onde a Igreja Católica aí se aproveitou e acabou aí, juntamente com as nações modernas, entrando para o poder religioso, político e com muita influência de imposição cultural. Então, aí acabou sendo uma oportunidade para a Igreja Católica estar levando a doutrina católica para outros lugares. Então, a gente consegue ver todas essas ações católicas nesse grande evento conhecido como Contra-Reforma, onde a Igreja Católica vai tentar ter medidas e ações para reafirmar a sua fé
e para fazer aí uma resposta aos movimentos das reformas protestantes. Então temos as ordens religiosas, o Concílio de Trento, o Tribunal do Santo Ofício, o Index e a própria expansão da fé católica para outros lugares, principalmente para a América, no Novo Mundo, no processo de colonização. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!